Nesse primeiro módulo do curso, você vai descobrir tudo sobre os materiais necessários para começar a aquarela. A gente vai falar de pincéis, de papéis e também das tintas. E a gente vai começar falando dos pincéis para aquarela. Os pincéis de aquarela têm alguns detalhes específicos, mas nada muito complicado. Eu vou te explicar agora. Uma das principais características de um pincel para aquarela é que ele tem que ser delicado. Entre outras palavras, ele tem que ser um pouquinho macio, porque senão ele vai danificar o seu papel. A aquarela é uma técnica um pouco delicada, por isso escolher os pincéis é muito importante, mas não se preocupa que eu vou te ajudar agora. Como eu acabei de dizer, o pincel para aquarela ele tem que ser um pouco delicado. Um pincel pode ser flexível ou rígido. Isso tem a ver com a capacidade que ele tem de voltar à posição normal. Eu vou te mostrar isso na prática. Olha esse pincel aqui, que ele é muito flexível. Ele entorta, mas ele não volta à sua posição normal. Já esse pincel aqui, que é mais rígido, ele entorta, mas ele volta rapidamente à sua posição normal. Os pincéis macios são muito importantes na aquarela para fazer as aguadas, que é o preenchimento de grandes áreas com tinta. Já esses pincéis mais rígidos são importantes para a gente trabalhar os detalhes. Eu vou deixar uma lista de materiais aqui para você baixar, com alguns pincéis que eu recomendo para você começar. E aqui fica um aviso. Os pincéis mais maleáveis são feitos de pelos de animais, como a mata e os esquilos. Porém, a mata é um animal que corre risco de extinção. Então, se você for comprar um pincel desse aqui, você compra um pincel de esquilo. Mas se você quiser, você também pode substituir por pincéis sintéticos, isso que não são feitos com pelos de animais. Eles imitam uma propriedade de absorção de água, eles não são iguais, mas eles conseguem trabalhar muito bem como se fosse um pincel de pelo natural mesmo. Agora eu vou te mostrar alguns tipos de pincéis de acordo com o seu formato. Tem esse pincel redondo aqui, que é muito legal para fazer detalhes. Tem esse pincel aqui que é chato, que ele é retinho e ele é muito legal para fazer traços retos e traços mais perfeitos, assim, quando você quer a perfeição, precisa daquele controle maior. Tem esse pincel chanfrado, que é um pincel que ele é cortado assim na diagonal. Ele é muito legal para fazer detalhes finos e também para a gente desenhar folhas. E também tem esse pincel que chama língua de gato, porque ele tem esse formato arredondado e ele é muito bom para esfumar. Quando você quer misturar duas cores num degradê ou quando você não quer que uma borda apareça. Também tem esse pincel aqui que chama amarradinho. Ele chama assim porque ela tem essa parte amarrada e ele é feito de pelo de esquilo. Ele é muito importante para a gente fazer a técnica de aguada na aquarela, que é o preenchimento de grandes áreas com uma tinta bem diluída. Também tem esse pincel aqui que ele vem com reservatório de água. Conforme você aperta, ele vai liberando água e ele é muito legal se você quer levar sua aquarela por aí para pintar fora de casa, porque aí você não precisa carregar água e tem tudo ali muito facilmente às mãos. Eu deixei uma lista para você baixar com todos esses pincéis que eu recomendo para você começar. Com isso, a gente encerra o assunto pincel e agora a gente vai falar de outro material super importante para pintar aquarela, que são os papéis. Eu vou logo avisando, não dá para pintar aquarela na folha sulfite. Não adianta, eu vou te mostrar aqui o que acontece quando você pinta aquarela num papel que não é preparado para a técnica. Você está vendo o que acontece? O papel vai dissolvendo, se desfazendo até rasgar. Então agora eu vou te contar o que um papel precisa ter para você pintar aquarela. A primeira característica mais importante de um papel de aquarela é sua gramatura. Entre outras palavras, o que é a gramatura? A gramatura nada mais é do que a grossura do papel. Então uma folha sulfite tem uma gramatura mais ou menos de 90 gramas. E uma folha de papel de aquarela, eu recomendo que no mínimo ela tenha 300 gramas. Você vai encontrar essa informação na embalagem do papel. Então, resumindo, para pintar aquarela, um papel ótimo é um papel que seja grosso, com mais de 300 gramas. A segunda característica de um bom papel para aquarela é sua composição.
A aquarela, como o nome já diz, é uma técnica que precisa de muita água. Então é importante que você tenha um papel que aguente reter essa água sem rasgar, sem se desfazer. E o que acontece? O papel comum de celulose não é preparado para absorver água. Vou mostrar um exemplo aqui para você o que acontece quando eu jogo água num papel de sulfite. Tá vendo que a água escorre? Um papel para aquarela geralmente tem na sua composição algodão. Algodão é um ótimo material para você pintar aquarela. Então os papéis mais legais para pintar aquarela são aqueles que são compostos de 100% algodão. O que acontece? Esse papel é um pouquinho mais caro. Então você pode encontrar papel que tenha 50% de algodão, 50% de celulose. Tem papel que é feito de bambu, que também é muito legal para pintar aquarela. E essa informação você também encontra na embalagem do papel de aquarela. Mas eu vou deixar aqui para você também uma lista de papéis que eu recomendo para quem está começando. Se você está começando, não precisa comprar um papel muito caro. Tem um papel da Canson que é ótimo, que ele absorve muito a técnica em aquarela e ele é baratinho. É ótimo para você que está começando e quer testar a técnica. Depois, com o tempo, você vai comprando um papel mais caro aí e vai fazendo investimento. Agora, a terceira característica de um papel para aquarela que é muito importante é a textura. O papel de aquarela ele pode ser liso, ele pode ter uma texturinha pequena ou ele pode ter muita textura. E aí tem os nomes e eu vou te explicar por que a textura varia de papel para papel. No processo de fabricação do papel, ele pode ter duas características. Uma é prensado a quente. Isso quer dizer que eles fazem o papel e para secar o papel eles usam uma prensa quente. E aí o que acontece? Esse papel fica muito liso, muito liso mesmo. E ele tem o nome na capa, na embalagem, de satinado. Olha aqui, hot pressed, prensado a quente, satinado. E esse aqui também, satinado, hot pressed. Ó, os papéis são sempre importados, então eles nunca estão em português, geralmente. A não ser a linha da Canson, que é fabricada no Brasil. Esse papel eu não recomendo para você que está começando, porque quando você passar o pincel nele com tinta, a tinta vai secar muito rápido e aí isso atrapalha um pouco. Ele é um papel para quem quer fazer pinturas com muita precisão, mas aí eu acho que a técnica de aquarela não é tão precisa assim. Eu gosto que a aquarela é desafiadora e tal, a tinta escorre para cá e fica essa batalha, é isso que faz a aquarela ser uma técnica muito especial para mim. Por isso, eu prefiro papel ou grana fina ou grana grossa. Grana fina, grana grossa, o que é isso? Quer dizer, grãos finos ou grãos grossos. Ó, o italiano tá muito perfeito. Perfeito, sei lá, falei francês. Mas eu vou te explicar. O papel grana fina e grana grossa são prensados a frio. Quer dizer que no processo de fabricação do papel de aquarela, a prensa não é mais aquela quente, é uma prensa fria. E aí isso deixa uma texturinha no papel porque ele seca naturalmente. E essa textura pode ser grana fina, que é um grão bem fininho, ou grana grossa, que é um grão bem grosso. Isso vai mudar principalmente no resultado final da sua pintura. Essas são as três texturas, ó. Satinado, aquele bem liso, essa é a grana fina e a grana grossa, o grão grosso. Eu recomendo que você está começando, compre um papel grana fina, porque aí ele está ali no intermediário entre o liso e o muito grosso e com o tempo você escolhe se quer ter mais precisão ou se quer fazer uma aquarela mais solta. Outra característica importante do papel é que ele é acid free, ou seja, livre de ácido. Senão com o tempo seu papel vai corroer e amarelar, o que a gente não quer. Então sempre preste atenção na embalagem que ele tem que ser acid free. Algumas marcas de papéis que eu recomendo são a Canson, e aí ela tem uma linha profissional e uma linha estudante. E aí eu vou mostrar aqui, essa linha da Canson é profissional, o Lando Roy. Muita gente fala Mulando Roy, mas é do Roy. Roy se fosse um I aqui. Ele é grana grossa e esse papel aqui, ele não é 100% algodão, mas ele é uma linha estudante da Canson e ele é preparado para aquarela. Ele tem 300 gramas
Ele tem uma textura canelada, isso quer dizer que ele tem uma textura, mas que ela é feita por uma máquina, então ela é sempre retinha. Eu recomendo você começar com a linha estudante para poder testar muito. Também tem a Clairefontaine, que aí é uma linha mais profissional. Tem a Hahnemühle, que é uma marca alemã, que também é uma linha profissional, que eu utilizo para fazer as obras aqui no ateliê. Tem também um papel super especial, que é uma marca francesa, que se chama Arches. E aí você viu que tem muitas marcas internacionais. A Canção é a única marca que produz papel aqui no Brasil, por isso ela é mais barata. E esses papéis importados, às vezes eles variam com a situação do dólar ou do euro. Então, às vezes é muito caro comprar esse papel profissional importado. Eu gosto muito e eu tenho uma responsabilidade com meus clientes, né, de entregar essas obras. Mas para estudar eu tenho aqui no ateliê papéis baratos, principalmente a linha estudante da Canson. E aí você pode fazer assim, você compra um material de estudante para você testar e fazer os estudos. E aí também você pode ter um bloquinho de um papel um pouquinho mais caro, que aí quando você quiser fazer uma obra e estiver mais seguro, você utiliza esse papel. Com isso, a gente encerra tudo que a gente tinha que conversar sobre papéis para aquarela. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aqui embaixo. E agora a gente vai falar de outro item crucial para pintar aquarela, que são as tintas para aquarela. Qual a característica básica da tinta aquarela? É que ela reage à água. Então a tinta está lá, quando você põe água, tem um reagente dentro da composição da tinta, que chama agente umectante, que faz a tinta diluir e impregnar no papel. Para você entender como a aquarela é delicada, esse agente umectante, que faz a tinta reagir à água, ele é o mel ou xarope de milho. Então uma tinta bem delicada, não é para comer aquarela, que não é doce, já fiz o teste. Mentira. Mas não é para pôr na boca, mas não é tóxica, a aquarela não é uma tinta tóxica. Aí também na aquarela tem a goma arábica, que é o agente aglutinante, que faz a tinta aquarela colar no papel. E aí o responsável pela cor da tinta são os pigmentos, e aqui que a gente vai focar. Falei um pouco das coisas científicas, mas o pigmento é o mais importante, que é o que dá cor à aquarela. E aí eu vou te explicar o que faz variar o preço da aquarela, que é principalmente o pigmento. Hoje no mercado você encontra 3 tipos de aquarela: aquarela escolar, aquarela linha estudante e aquarela linha profissional. E eu vou te explicar a diferença das 3. Eu tenho um exemplo aqui que é engraçado, mas você vai entender. Imagine um suco de laranja, e é isso em relação ao pigmento, tá? A aquarela escolar é o suco de laranja feito com tangue. O pigmento que tem ali não é a fruta de verdade, não é o pigmento de verdade da natureza. É um pigmento artificial. Em outras palavras, é um corante. Então, na tinta escolar, a gente não encontra o pigmento natural. A gente encontra ali um fake news, um corante. E isso faz a tinta escolar ser muito mais barata que as outras. Por exemplo, um estojo como esse aqui, você vai pagar em média R$50 em 12 cores. É a melhor tinta do mundo? Não, tenho que ser sincero com você. Mas ela é uma tinta aceitável e ótima para quem está começando. Então, se você quer comprar uma tinta mais barata, compra a tinta da Pentel. Eu deixei lá na lista de materiais também. Agora vamos à linha estudante e à linha profissional. Se a linha escolar é o suco de laranja Tang, a linha estudante é a famosa laranjada. Ela já tem ali o pigmento natural, mas ele é muito misturado com outros ingredientes da aquarela. Então você vai encontrar o pigmento natural, mas em menor quantidade. Então é alaranjada porque esse pigmento está diluído. Na laranjada é laranja com água, na tinta estudante é o pigmento natural, mas misturado com outros ingredientes. Então a gente tem um pouquinho menos de pigmento e um pouquinho mais de outros ingredientes. O bacana é que isso torna o preço um pouco mais acessível. Esses aqui são estojos da Winsor & Newton. É uma linha estudante, semi-profissional. Então você compra o estojinho, ele vem todo preenchido. Eu já substituí algumas cores porque elas acabaram, então eu comprei outras cores. A tinta profissional é o suco de laranja puro. A gente encontra muito pigmento na tinta profissional, por isso ela é um pouco mais cara, mas também ela rende muito mais do que as outras tintas. Esse é um estojo da marca Sennelier.
É uma linha profissional que eu uso aqui no ateliê. Então ele vem com todas essas cores, ele abre aqui. Porém, um estojo desse aqui no Brasil, você vai pagar em média R$800. Então eu recomendo só quando você estiver num estágio mais avançado. Você consegue chegar a algumas cores muito rápido na tinta profissional, porque ela tem muito pigmento. E aí na linha estudante você vai ter que aplicar mais camadas, né? Porque como ela tem menos pigmento, a cor não vai ficar tão vibrante. Mas não é algo que vá fazer uma diferença para quem está começando. Eu tenho aqui no ateliê a tinta profissional, porque eu faço encomenda, eu faço obras que tem que durar mais, então eu utilizo a linha profissional. E é a mesma coisa do papel. Se você comprar uma tinta profissional logo de cara, você vai pagar aí, em média de R$80 a R$120 num tubinho de 10 ml. E aí você não vai querer usar porque você não vai querer gastar e tal, e não vai estudar. Eu recomendo muito que, se você está começando na aquarela agora, você comece com uma tinta escolar ou estudante, ou siga o meu conselho, esse conselho de ouro aqui. Você não precisa comprar um estojo de aquarela com 12 cores, 18 cores, 32 cores, você só vai desperdiçar dinheiro. O que eu gostaria que você fizesse é, ou compra uma linha escolar, que aí você vai pagar R$50 no estojo de aquarela, ou você compra somente as cores básicas na linha estudante ou profissional, porque aí você vai comprar só 4 cores, azul, amarelo, vermelho e um tom de magenta, e você consegue fabricar todas as outras cores com essas cores básicas. Eu ensino tudo isso no meu curso O Segredo das Cores na Aquarela, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas eu recomendo que você trabalhe só com as cores primárias e construa as outras cores. Esse método de construir as cores eu prefiro, porque com o pensamento artístico você consegue dominar melhor a pintura e saber o que está fazendo, e os trabalhos ficam muito mais expressivos. Por isso eu fiz um curso explicando para você a teoria das cores, que você pode acessar. Se chama O Segredo das Cores na Aquarela, e aí você vai aprender tudo sobre teoria da cor, como fabricar todas essas cores, como pintar um círculo cromático, que são cores análogas, complementares, tons neutros. O curso é bem bacana, mas vamos continuando aqui. Eu deixei também lá na lista de materiais as tintas que eu recomendo para você começar, tanto se você quer começar com a linha escolar ou estudante e profissional. E também tem uma característica das tintas aquarelas. Elas podem vir em tubinhos ou em pastilhas. Os tubinhos são ótimos porque as cores estão sempre limpas, elas são mais vibrantes, mas se você está começando, talvez você desperdice um pouco de tinta. Uma dica é que, se você usar a tinta do tubinho e ela secar, você pode pôr água e aí ela vai diluir novamente. E agora, se você quer carregar a aquarela por aí, você pode comprar aquarela sólida. Ela vem em pastilhas e aí você coloca a água e aí ela ativa, né? E você consegue pintar. A diferença que eu sinto principalmente, eu gosto de trabalhar com as bisnagas de tinta líquida, porque é mais fácil de misturar os tons. Mas se você está começando, você pode escolher entre a pastilha, que você pode comprar avulsa, ou um estojinho completo, mas eu recomendo comprar avulsa e montar o seu set de cores, ou você pode comprar a tinta em bisnaga também, que você escolhe os tons e aí ela vem avulsa. E aí a linha estudante é mais ou menos R$30, e uma tinta profissional, como eu disse, vai de R$80 a R$120, dependendo do pigmento ali. Lembrando que você também vai ter que ter um godê para misturar essas tintas, mas muitas vezes aqui no ateliê eu utilizo um prato branco, e aí a gente vai misturando as tintas ali. Você pode usar uma forminha de gelo, ou deixa de ser mão de vaca e compra um godê, que é baratinho. Agora que a gente terminou de falar das tintas, encerramos tudo de principal que a gente tinha que conversar sobre os materiais de aquarela. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou respondendo. E também eu vou te mandar no seu e-mail um e-book completo que eu escrevi sobre tudo sobre materiais de aquarela. Assim, além desse módulo do nosso curso, você vai ter um e-book digital sempre às mãos para consultar quando você tiver qualquer dúvida quando for comprar um material de aquarela. E agora eu estou muito empolgado porque no próximo módulo a gente vai começar a colocar a mão na massa. A gente vai aprender as técnicas principais da aquarela e depois a gente vai juntar todas elas para pintar uma obra do começo ao fim. Então vamos lá, te vejo no próximo módulo. Um beijão!